Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Pablo Wayne. Para quem não sabe, eu tenho também um canal no YouTube com o mesmo nome, Pablo Wayne, onde lá eu comento sobre coisas, temas da cultura geek, pop em geral, mas geralmente mais sobre animes e filmes, enfim. E lá também tem um podcast lá que é o Felascast, onde lá eu falo sobre todos esses temas, às vezes sozinho, como um esquizofrênico, e outras vezes com alguns amigos meus. E dessa vez aqui eu vou trazer o segundo episódio aqui dessa minha participação aqui no NVP. E decidi trazer algo. O último episódio foi do Vegeta, né? Algo de Dragon Ball. E dessa vez eu quis trazer algo sobre One Piece, que é o anime que eu tô acompanhando agora no momento. É o anime que eu mais acompanho no momento agora, porque ele tá sendo, aos poucos, ele tá sendo adicionado no catálogo da Netflix, com aquela dublagem lá da Unidub, que eu considero uma dublagem boa, uma boa adaptação. E no começo, primeiramente, eu conheci One Piece mais pelo mangá. Com certeza foi uma indicação. Os meus colegas e os meus amigos, eles acompanhavam One Piece, liam o mangá. Aí eu decidi, cara, eu vou ver se eu dou uma chance pra esse anime aí, que eu já tinha visto algo semelhante assim no SBT, mas não sabia que era One Piece, nem naquela época eu nem sabia o que era anime de verdade. Aí eu fui ler no mangá. Uma primeira vez eu li o mangá totalmente aleatório, não gostei, mas decidi, não, dessa vez eu vou dar uma chance. Aí eu li do capítulo 0 até onde eu fui parar. E lá eu fui começando a gostar aos poucos, assim. A arte, eu acho que a arte de One Piece não é uma arte ruim, mas eu sou um cara que desenha. E pra mim, um cara que eu desenho com o tempo, eu considero a arte de One Piece uma arte boa. Mas nem todo mundo vai gostar, porque é um estilo cartunesco. O cara que já tá acostumado com o estilo de leitura de mangá, ele não tá tão acostumado com o estilo cartoon de verdade, né? Então One Piece, ele tem uma anatomia meio que fora do normal, um estilo mais cartunesco, né? Mas a arte não é uma arte ruim, mas também não é uma arte muito boa no começo. Com o tempo ela vai melhorando. Mas o que mais me atraiu a continuar lendo os capítulos no mangá foi a narrativa do Oda de colocar humor. E eu gosto de séries de humor, tanto que Dragon Ball clássico pra mim é muito bom por causa disso. Tem gente que não gosta de Dragon Ball clássico, prefere do Z em diante, mas uma das coisas que eu mais gosto de Dragon Ball, fora as lutas, é o humor. E One Piece, ele tem muito humor. Você teve momentos que eu tava lendo mangá e depois futuramente vendo anime, e eu morria de rir, cara. Eu morria de rir. É algo parecido como você assistisse os Trapalhões, tá ligado? Sem ter aquelas piadas racistas, mas é algo parecido com os Trapalhões. Então você vai assistindo, você vai gostando, você vai se interagindo. E é um cara que o autor, ele consegue botar no meio das lutas, no meio do humor dele, ele consegue colocar um pouco mais de desenvolvimento pra chamar sua atenção na questão, tipo, olha esse personagem aqui, como ele tá triste, tá ligado? E como ele consegue colocar, tipo, uma narrativa triste, uma história triste no meio de todo esse emaranhado, tá ligado? E isso me atraiu bastante One Piece. Primeiramente, quando você conhece o Bug lá na história lá da vila, lá onde o Bug invade e acaba tocando fogo na loja do cachorro. Então você vê meio que acaba você criando um pouco laço com os personagens, né? Então depois tem a história do Chopper, tem a própria história da Nami. Todo mundo tem uma história triste, né? Então você meio que vai aos poucos você vai aderindo. E meio que eu fui gostando mais. Só que eu fui parando de ler o mangá, porque o aplicativo que eu tava lendo caiu, como todos os outros aplicativos de mangá caíram, né? Isso já faz uns 5, 6 anos, eu acho. Aí eu parei, tive que trabalhar e tudo mais, eu não tive mais tempo de ler o mangá. Só que quando foi anunciado que ia entrar no catálogo da Netflix o anime, eu já fiquei, porra, legal, cara. Então, interessante. E vai vir dublado, né? Então vou ver se eu vou dar mais uma chance. Eu tava lendo mangá, tava gostando, parei. Não tava mais conseguindo ter aquela paciência de ler em site e tudo mais. Eu
sempre preferi ler no aplicativo porque era muito mais prático, né? Então eu vou ver o anime. Aí eu fui ver no anime, mesmo tendo fila e tudo mais, eu preferi ver o anime mesmo. E preferi ver dublado, porque eu achei a dublagem boa. No começo eu fiquei relutante com a dubladora, tipo, não vai ser uma mulher que vai dublar o Luffy. Eu sei que no original também é uma mulher, mas será que essa mulher vai ter uma voz parecida com a original? E pior que ela consegue fazer, a dubladora dela. Eu me esqueci o nome da mina lá, mas é a dubladora daquela mina lá, cara. Como é o nome, cara? A Abby. Acho que é a Abby lá do The Last of Us 2. É a dubladora da Abby, cara. Então, pô, a mina lá conseguiu fazer uma dublagem boa pro Luffy. Mas isso vem também não só do estúdio, que é a Unidub, que já tá acostumada a dublar animes, enfim, mas também a direção de dublagem, que é a direção de dublagem, que é do Glauco Marques. Ele já é um fã super declarado de One Piece, então o cara já assistiu todos os episódios que estavam lançando, já leu todos os capítulos do mangá que estavam lançando, então o cara conhece o One Piece de cabo a rabo, ele conhece todos os personagens, e ele já falou em entrevistas que ele já tinha em mente dele, se caso viesse uma dublagem de One Piece, ele já tinha em mente dele todos os dubladores que iriam dublar, né? Todo mundo já tem a voz encaixada certinho, então o cara já tem em mente. Então você já vê algo diferenciado, já da própria direção de dublagem, da própria tradução. Então o cara vai lá, o cara sabe o que ele tá fazendo, ele sabe o que ele tá fazendo. Ficou uma dublagem boa, ficou uma adaptação boa. No começo demorou um pouco assim, eu acho que na questão de 2 ou 3 episódios você já se acostuma. Você que vai assistir pela primeira vez dublado, eu acho que nem em 3 episódios, acho que no primeiro ou no segundo episódio você já se acostuma com a voz do Luffy, e daí em diante a dubladora vai melhorando mais ainda, né? A qualidade da atuação dela, da interpretação dela como personagem, e fica algo legal, fica algo bacana. Então eu fui acompanhando o anime na Netflix, tudo mais, vindo os arcos, e cada vez mais eu fui gostando. Acho que a única crítica que eu tenho nesse caso para One Piece é que ele é muito enrolativo. E eu não sei se é algo da narrativa, parece que a gente tá tão acostumado com as coisas ser tão práticas, inclusive não só nas redes sociais, mas em filmes e músicas, né? Hoje em dia não se lança uma música com mais de 6 minutos, no máximo ela tem 3 ou 4 minutos, né? Então chega a ser absurdo. Antigamente existiam músicas de 11 minutos, entendeu? Mas o One Piece ele tem uma narrativa um pouco mais antiga. Eu tava até revendo, como eu tinha falado num capítulo, no episódio anterior, revendo Dragon Ball, e eu tava percebendo, caraca, Dragon Ball tem as cenas que é bem lentas, são cenas muito lentas, não são tão dinâmicas quanto eu achava, né? A mesma coisa, Cavaleiro do Zodíaco também, ele era bem lento, você assistia, você via, aí caraca, isso aí poderia ser resolvido, rushado em um episódio, mas eram 3 ou 4 episódios, né? Então imagina o cara que assistia na época quando tava lançando, nos anos 80, nos anos 90, que ele tinha que assistir semanalmente, entendeu? A gente ainda conseguia assistir todos os dias, hoje a gente quer já assistir tudo de uma vez só no mesmo dia, né? Então One Piece... Chegou uma mensagem? One Piece ele tem uma narrativa, na questão do anime, ele tem uma narrativa bem mais lenta, né? Então ele vai enrolando vários episódios, mas mesmo que ele vá enrolando vários episódios, você mesmo assim você vai comprando o anime, porque ele bota uma piada aqui, ele apresenta mais uma piada ali, então você vai tendo um pouco mais de paciência para assistir esses episódios, porque todas as vezes, na maioria das vezes nos arcos de One Piece, o Oda ele vai lá, coloca os personagens e ele acaba dividindo os personagens, cada um vai para um lado diferente. Isso eu vou explicar agora na pauta principal sobre o assunto de One Piece. Cada um vai para um canto diferente de algum local, ele vai conhecer um personagem, cada um também vai conhecer um personagem diferente. Então o Oda ele vai apresentar um personagem e só lá na frente ele vai explicar o motivo desse personagem ter aparecido, a origem desse personagem, por que esse personagem é dessa maneira, por que esse personagem está com esse objetivo ou tem esse tipo de plano, sei lá o que for. Então ele vai criando essa narrativa, ele vai enrolando isso daí, e quando vê, daqui a pouco você assistiu 10, 15, 20 a 30 episódios. Aí, juntando tudo isso, você tem mais de 1000 episódios, mais de 1000 capítulos, entendeu? Então,
É um cara praticamente uma máquina. Ele tira férias, ele trabalha anos e tira só 3 meses de férias, tá ligado? O cara é uma máquina, né? Então eu fui assistindo os episódios, mesmo com fila e tudo mais. Tem alguns filas, eu acho que eu pulei alguns filas. No máximo deve ter pulado uns quase 10 episódios, pulando assim. Tem, por exemplo, um último episódio agora que lançou, eu nem assisti, era um fila chato, eu não vou nem ver essa merda, já vai chegar um novo arco mesmo, foda-se. Aí, pronto. O último arco que eles adicionaram foi o de Sabaody, que é um dos arcos que é antes do arco principal, o último grande arco que teve One Piece, que foi o Marineford. Na verdade, não foi o último grande arco. Eu diria que foi o arco mais emblemático, por assim dizer. Foi uma divisão de etapas, né? Então, aqui temos o arco de Sabaody, que o Luffy ele termina o arco lá do Thriller Bark e ele recebe a mensagem que o Ace está precisando da ajuda dele e que ele só vai conseguir achar o One Piece se ele atravessasse a Red Line, que é uma faixa de terra que fica no universo lá de One Piece, onde a maioria do planeta ele é composto de ilhas, entendeu? Ele é composto de ilhas, mas ele tem um continente muito grande em forma de anel, totalmente interligado, que se chama Red Line, onde tem uma grande montanha e ele divide o mundo no meio. E o Luffy, ele descobre que, na verdade, o One Piece ele tá num novo mundo que fica do outro lado da Red Line. Como ele não pode escalar com o navio dele, porque ele é um pirata, ele não pode escalar com o navio dele, ele tem que passar por baixo. Mas como é que ele tem que passar por baixo? Aí ele acaba descobrindo que ele tem que revestir o barco dele com algum tipo de bolha, algo do tipo assim. Ainda nem cheguei nessa parte ainda, mas salvo engano é com isso. E ele tem que passar por baixo do lado desse continente, entendeu? Da Red Line. E aqui ele segue lá, ele vai em direção a isso. E ele tem que ir para o arquipélago de Sabaody, onde lá ele vai achar um revestidor de barco para revestir o barco dele para ele poder ir. Nesse caminho ele acaba conhecendo alguns bandidos. É uma coisa rápida, só alguns bandidos que serão apresentados aqui, que serão futuramente no arco, nesse novo arco. Eles só vão ser úteis para poder transportar os personagens e tudo mais, só dar algumas informações. Então aqui apresenta alguns bandidos rápidos. E aqui você vai ver vai aparecer uma sereia, salvo engano, vai aparecer uma sereia. O Luffy ele conhece uma sereia, uma estrelinha do mar. E ele fica admirado, a galera, uma sereia, cara, tudo mais, legal. E essa sereia, ela trabalha com um homem-peixe, entendeu? Um homem-peixe. E esse homem-peixe, ele foi capturado por esses bandidos, eles vão lá salvar esse homem-peixe. Aí eles seguem, tá ligado? Vão lá, acabam salvando esse homem-peixe. Se eu não me engano é o Radinho. Eu acho que é o Radinho o nome dele, cara. Ele tava no arco Ele tava no arco da Nami, que era o arco Cara, me esqueci o nome do cara lá, o homem-peixe lá, mano. Um cara lá, pô. Tá até no live action, mano. Pô, é o Radinho lá, é o cara lá que tem a voz de... Ele tem um sotaque nordestino, cara. Ele tem um sotaque nordestino. Nordestino, ó, caralho, velho. Mas vamos lá. Aí eles vão lá, se encontram lá com o Radinho. E... o Radinho vai e ele sabe o caminho lá de Sabaody, ele leva eles pra lá. E lá, o Radinho é apresentado aqui como um personagem guia também nesse novo arco. E lá ele chega em Sabaody, ele se surpreende, lá o lugar é tudo bonito, como sempre, um universo mágico, né? Só que tem uma diferença, tanto a sereia, quanto lá a estrelinha do mar, quanto o Radin, eles se disfarçam. Só que primeiramente eles não explicam, eles aparecem já disfarçados, para parecerem que são humanos, e vão lá. E lá todo mundo como sempre, como eu já tinha explicado, cada um vai para um lugar diferente da ilha. O Zoro se perde porque ele não tem senso de direção, então cada um vai para um lugar da ilha. E lá eles, com o tempo, o Radin explica, não, o Radin não, acho que a sereia explica lá para Nami e a Rob lá, que o motivo dele estar disfarçado. O motivo deles estarem disfarçados é que nesse universo, nessa região,
as pessoas têm preconceito com os homens peixe. Eu acho que não só nessa região, no mundo, numa boa parte do mundo de One Piece, tem esse preconceito com homens peixe, entendeu? Discriminação, como foi dito no anime. E aqui é a primeira vez que o autor ele apresenta algo relacionado a um preconceito racial, entendeu? É algo que é diferente, porque geralmente quando você vai acompanhar um anime ou um mangá shonen, ele não vai abordar muito, não é do fetiche, não é o principal objetivo da obra apresentar essas pautas sociais, preconceito ou divisão de classe social. Algum outro mostra isso, mas ele não é comum, eles apresentar isso. Então aqui o anime, você vê lá, ele fala sobre preconceito, a discriminação, que principalmente nessa região que é um pouco mais próxima a Mary Joyce, que eu depois vou explicar melhor o que é Mary Joyce, a cidade sagrada. Lá as pessoas têm um pouco mais de preconceito, porque geralmente quem vai mais nessa ilha são a galera mais da elite e tudo mais. Então eles dizem, não, a gente já está acostumado com isso, por isso que a gente está disfarçado e tudo mais. Aqui o Oda ele apresentou uma versão de um preconceito que combine com o universo da obra, entendeu? Porque não adianta você, por exemplo, se caso continuar nessa adaptação da Netflix, você apresentar um preconceito racial no universo onde existe homens-peixe, onde existem pessoas de todo tipo de raça, de todo tipo de cor, todo mundo misturado, todo mundo vivendo na mesma sociedade. Nesse universo não tem a mesma história que a gente tem no nosso universo. Não existiu a escravidão, a mesma escravidão que existe no nosso universo. Então, conceitos diferentes, universos diferentes. Então, ele quis dar essa ideia, essa crítica social sobre o preconceito, mas ele utilizou da maneira genial usando o universo dele. Então ele diz, olha, aqui tem preconceito porque tem pessoas peixes, essas pessoas peixes já fizeram coisas ruins, mas não são todas que são ruins, são algumas pessoas que são ruins, entendeu? Mas mesmo assim existe o preconceito com essas pessoas, pela sua aparência, pelo seu jeito de ser, tá ligado, entendeu? Então algo interessante, porque ele poderia chegar e dizer, não, tem preconceito porque são pessoas de sei lá, tal etnia, de sei lá, de tal cor. Isso não faz sentido no universo do One Piece. Todo mundo vive no mesmo patamar, todo mundo vive na mesma maneira, não existe essa divisão, tá ligado? Então você vai para cada ilha, você vai ver pessoas de cores diferentes, né? Então o conceito do nosso mundo não pode ser aplicado da mesma forma no conceito de um universo fictício. Você teria que adaptar isso para aquele universo, para mostrar para o jovem, dizer, olha, tá vendo? Olha, essa crítica aqui que eu tô fazendo aqui é interessante, você poderia aprender com isso. Então, eu achei bastante interessante aqui. Então, vai seguindo-se o arco, cada um vai se dividindo lá. Até que no momento, eles já ficam sabendo lá que eles têm que ficar de olho, porque existem sequestradores, pessoas que não só roubam, mas sequestram pessoas. E aqui é apresentado, antes disso já é apresentado o que é um Terubito. O que é um Terubito no universo de One Piece? Um Terubito, ele é um cara ou uma pessoa, ele é um nobre de sangue nobre, entre aspas, né? Que se diz ser de sangue nobre, que é um descendente das 12, acho que não, 12, não salvo engano, acho que é 12 ou 13 famílias, que agora eu não tô lembrado, cara. Que ele é descendente, acho que é um das 7 ou alguma coisa assim, não tô lembrado agora. Que ele é descendente das famílias reais que fundaram o governo mundial. Que antes, parece que alguma coisa que a gente só vai descobrir agora nos novos arcos, existiu um mundo, alguma coisa aconteceu, algum tipo de apocalipse, e sobrou alguns reinos, e esses reinos se juntaram e formaram o governo mundial. Isso aqui é uma parada meio red pilada, para quem aí viu as aulas do Homero lá no Terça Filosófica lá, vai lembrar muito da Elite Theory, né? Vamos meter nosso chapéu de alumínio aqui, momento One Piece, chapéu de alumínio. Então, o Terubito, ele é descendente dessas famílias que criaram o governo mundial que hoje controla o mundo.
Então, esses terubito, eles se acham tão superiores ao ponto de não respirar o mesmo ar que nós respiramos, que as pessoas normais respiram, né? Eles andam com as roupas estilo parecido com astronautas, totalmente usando luvas, vestidos longos e um capacete na cabeça, porque eles não querem respirar o mesmo ar que as outras pessoas. E eles têm um poder aquisitivo tão grande, uma influência tão grande na sociedade, que eles só andam com guarda-costas super fortes e eles podem, na obra, literalmente, eu vou usar essa palavra, eu sei que o Hernani não gosta muito dela, mas eles podem literalmente pegar qualquer pessoa e transformar essa pessoa em escrava. Tipo, ele pode chegar assim em qualquer lugar do mundo, chegar assim, você agora é meu escravo e agora eu vou lhe escravizar. Pode ser qualquer pessoa, mesmo se essa pessoa fosse um nobre de classe baixa, uma pessoa rica, um pirata, um membro da marinha, ele poderia chegar lá e pegar, você agora é meu escravo. E na obra mostra assim, um cara tentando fugir lá, uma primeira vez que aparece o terubito, é um cara lá tentando fugir, implorando, era um pirata que ele tava implorando, ele começa a chorar muito, cara, ele mostra muito esse drama dele querer chorar, dele querer, tipo, aquele desespero grande dele querer sair, dele querer se libertar. Ele pede ajuda, ele vai pedindo mais ajuda, cada vez mais ajuda para as pessoas libertarem ele. Aí chega lá o terubito, não, acho que no momento ele tá usando uma coleira, e essa coleira acaba meio que explodindo na cabeça dele, e ele acaba lá falecendo lá no momento. Aí tem uma cena lá que o maluco lá acaba se ferindo, e acho que não sei, foi um terubito, agora eu não me lembro mais se o terubito atirou no cara. E aparece uma enfermeira lá, uma enfermeira, um médico. E o terubito, um arrombado lá, um desses arrombados, ele acaba olhando essa enfermeira. E é uma enfermeira muito bonita, uma mulher muito bonita. E ele acaba dizendo, você agora vai ser minha esposa. Aí um dos guarda-costas lá dele, ele fala assim, o senhor tem várias esposas, né? Então ele, não, mande eliminar todas elas, matar elas. E agora eu vou levar essa daqui, vou levar ela pra Mary Joyce e a gente vai se casar. Aí o cara, prontidão, vai lá, pega a mulher e diz, agora você pertence a Sir Sant, que né, eles se chamam de Santos. Então é Sant alguma coisa, o nome do cara lá é Sant alguma coisa. Então, eles se acham tão grandes e dignos de fazer isso, que eles se chamam de santos. Mas o cara lá, no momento, não, você tá pegando minha mulher, essa é minha noiva, cara. E o terubito lá no momento, ele, como ousa falar comigo? Ele vai lá, atira no cara, salvo engano, ele atira no cara. Aí nesse momento aparece o Zoro ele não faz a menor ideia do que é um terubito, não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Aí, uma coisa que eu esqueci de dizer. Quando no universo do One Piece, quando o terubito aparece, todos, sem exceção, tem que se curvar, inclusive até aqueles que são ricos têm que se curvar diante de um terubito, porque eles são santos, se consideram santos, nobres, pessoas de sangue azul, né? Grandes aristocratas. Então, eles têm que se curvar. E o Zoro, ele tá lá em pé, ele tá andando, ele não tá entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo. E o terubito tenta atirar no Zoro, só que aparece lá a Bonnie e acaba meio que obrigando o Zoro a se curvar lá. O Zoro não entende porra nenhuma, mas acaba se curvando. Só que o Zoro ele iria matar um terubito. E se você mata ou machuca um terubito, aparece quem é convocado para poder salvar ele. Como é o nome, cara? Pô, hoje eu tô esquecido pra caramba, velho. Que seria... Não é general. É um almirante da marinha. É um almirante. São 3 almirantes. E tem lá o chefão lá, que eu me esqueci o nome. Acho que é 3 almirantes. E tem um lá que eu me esqueci o nome. É um chefão, uma coisa do tipo assim. E esses almirantes, eles são fortes pra caralho. Mas é uma coisa que pra frente eu vou explicar melhor também. Então o terubito vai lá e vai embora. E aqui o Oda ele apresenta como mostra assim, olha como é arrombado essa galera. Essa galera se chama de santa, essa galera faz o que quer. E se você lê jornal, sabe sobre uma certa ilha, sobre uma certa pessoa chamada Jeffrey Epstein, né? Uma tal pessoa que tinha influência
com muitos atores de Hollywood, muitos famosos, muitos investidores chamados Soros, um tal de Building alguma coisa, um tal de Hot alguma coisa. Esse cara tem uma ilha. Se você conhece o caráter dessas pessoas, as notícias que saem dessas pessoas, você vê o que o autor ele quis apresentar aqui, que não é muito diferente da ficção. A gente sabe quando, infelizmente, uma criança desaparece. Infelizmente, a gente tem um caso, é tráfico de órgãos ou é tráfico sexual, né? Que a palavra assim eu vou tentar evitar um pouco assim. Então, aqui o autor ele quis colocar isso aqui, essa crítica aqui, só que usando esses personagens e tudo mais, entendeu? Então, tem a obra de One Piece, a lore, ela é bem teoria da conspiração, que a galera fala, bem parada Elite Theory, governos secretos, tá ligado? O próprio conceito, né? O governo mundial, existe o governo mundial que controla tudo, ele vai lá, controla todas as ilhas, ele usa a máquina estatal, que é a marinha, para subjugar as pessoas. Então por isso existem os piratas que são... Tem pirata ruim, é claro, na obra, tem vários piratas que foram vilões, mas... o conceito do pirata do One Piece é aquele conceito do cara que ele preserva a liberdade, coisa que a gente vai ver mais pra frente na obra com o Som da Liberdade, o Gear 5 do Luffy, né, que é o poder de Nika, que vai trazer a liberdade pro mundo de One Piece. Então aqui, né, temos esse momento Red Pill, a verdadeira Red Pill. Esse momento, na verdade, não seria Red Pill, seria mais teoria da conspiração do One Piece. Então vai se seguindo lá. Aí, como eu tinha falado antes, existe nesse mundo sequestradores, nessa ilha existem sequestradores. Eles acabam sequestrando lá aquela sereia que eu tinha falado para vocês. E essa sereia é algo muito raro ela aparecer no mundo dos humanos, lá na superfície. Então, se você sequestrar uma sereia e vender ela no mercado negro, no mercado de escravos, você ganha muito dinheiro. Então ela é sequestrada e ela vai para o centro do arquipélago, onde lá naquele centro, que é o centro menos visitado do arquipélago, é o centro mais escondido, é lá onde se juntam todas as elites, todos os ricos, todos os bilionários, e inclusive esses terubitos, para negociar pessoas como escravas, não só pessoas, gigantes, homens-peixes e afins. Então lá vai todo mundo, acaba meio que descobrindo, e vai todo mundo ter que salvar lá a sereia. Então vai todo mundo lá, demora, parece, vai acontecendo um monte de coisa, e lá, chega-se lá, o Luffy finalmente acaba chegando. Eles nesse meio você vai vendo coisas horríveis, as pessoas comprando, o autor ele vai colocando na obra de uma maneira até meio caricata, né, que ele usa muito, porque querendo ou não é uma obra ficcional, mas ele bota de maneira caricata muitos ricos esnobando, dizendo: olha, esse escravo aí pra mim vai ser muito útil, eu vou explorar ele, né? Os próprios terubitos, como por exemplo, eles têm esses escravos, eles não andam. É uma coisa que eu até às vezes esqueço de falar. Eles não andam. Eles se acham tão superiores que nem sequer querem pisar no mesmo chão que as pessoas. Eles se sentam em cima dos escravos e obrigam os escravos a andar por eles. Então lá, o outro lá, o arrombado lá que sequestrou lá a mina lá para se tornar a esposa dele, ele fica puto porque o escravo dele não levou ele não levou ele rápido para lá para compra de escravos, e ele acaba matando lá o escravo dele, manda matar o escravo dele. O cara tava quase morto praticamente, levando o cara nas costas de 4. Então, e lá ele acaba vendo a sereia, e ele diz: nossa, eu nunca vi uma sereia antes. Então ele quer. Vai todo mundo, antes disso, vai vários ricos dando compras, vendo quem é que vai vender mais, quem é que vai comprar mais, fazendo aquele leilão lá, quem é que vai dando seus palpites, dando seus preços lá para comprar a sereia. Mas até entre eles, quando aparece um terubito lá, quando o terubito lá arrombado lá, ele vai dizer: eu quero aquela sereia. Todos eles acabam se curvando e acabam meio que abaixando a cabeça, dizendo: não, então deixa pra ele é um terubito, a gente tem que se curvar a ele, porque ele é da família, ele é descendente
das famílias nobres que fundaram a nossa civilização. Então, ele vai lá, tenta dizer, não, agora eu vou comprar aquela sereia, vou transformar ela como escrava. E ali aparece o Luffy. O Luffy aparece lá. E o Luffy, ele vai imediatamente tentar salvar a sereia. Aí naquele momento tava o Radin lá com eles, e o Radin, ele tenta puxar o Luffy, ele diz, não, você não pode ir, aquele é um Terubito, não pode se falar com o Terubito, não pode chegar perto do Terubito, porque senão eles podem vir e matar a gente, pode vir um almirante da marinha e vir matar a gente. Mas o Luffy, ele não tá ligando, primeiramente o Luffy não entende muito, e isso é um bom do personagem, porque ele não precisa ficar tentando entender o contexto das coisas, ele vai lá, ele sabe o que é errado, ele vai lá e faz o que é certo, que seria salvar lá a mina lá. Então ele vai lá, só que quando ele se opõe ao Terubito, o Terubito acaba atirando no Radin. Aí vai revelando que o Radin, ele é um homem-peixe. E lá entre aqueles milionários, bilionários, eles começam a xingar, fazer ofensas preconceituosas, discriminatórias com o Radin, dizendo, ó, que nojeira, um homem-peixe, não toque em mim, ele vai nos matar, ele vai nos comer, ele vai destruir com a gente e tudo mais. Então o Luffy, ele vai olhando, aí o Terubito vai lá e atira no Radin, o Radin quase morre. E naquele momento, ele fica rindo, dizendo fica falando, ah, você é um homem-peixe, você deve morrer, você não pode viver, você não deve nem chegar perto de mim, só pelo fato de você chegar perto de mim, você deveria morrer. Aí o Luffy vai lá e ele dá o soco mais satisfatório que eu já vi no anime. Até agora é o soco mais satisfatório. E nem sequer foi um soco tipo do Saitama do One Punch Man, que é aquele soco totalmente estrondoso, poderoso, não. Era um soco forte, é claro, mas um soco que, tipo, você já tá puto com aquele personagem, você já tá tipo uns 8 episódios tendo que aguentar aquele cara que tem, propositalmente, o autor ele coloca ele com um rosto feio, um rosto de filha da puta mesmo. Então ele vai lá, o Luffy vai lá e dá um soco na cara daquele arrombado. Só que quando ele faz isso, todos olham e ninguém acredita. É a primeira vez que um mero mortal, entre aspas, um mero humano de classe baixa, dá um soco numa pessoa que é considerada santa naquele universo, que é os Terubitos. Então, começa a ser uma batalha lá, vai todo mundo lutando lá, de alguma maneira também as outras pessoas acabam batendo lá no pai desse Terubito, que ele tem uma irmã e tem um pai, então eles vão batendo lá na irmã do cara, batendo no pai também do cara, e lá aparece o Rayleigh, lá, que era o Rayleigh, que propositalmente, de alguma maneira, ele diz que perdeu uma aposta e acabou quase sendo vendido como escravo. Mas eu acho que ele estava ali porque ele sabia que o Luffy estaria ali e ele queria conhecer o Luffy. O Rayleigh, que era o primeiro imediato do Gold Rogers, o rei dos piratas, o cara que descobriu One Piece, ele acabou se tornando um revestidor de barcos, e era isso que eles estavam procurando. E lá o Rayleigh, ele apresenta a primeira vez o poder do Haki. O Haki é a energia, é como se fosse o Ki, ou o Cosmo, ou o Chakra do universo de One Piece. E lá o Haki, você pode usar ele como revestir sua pele, deixar sua pele dura como um aço, mas também você pode dar aquele haki de observação, você pode observar o que está acontecendo longe, ou em alguns casos observar o futuro, ou em alguns casos usar o haki do rei, que você aumenta seu haki a um nível tão grande que as pessoas não aguentam e acabam desmaiando. Acho que a primeira vez que isso apareceu foi quando o Shanks se encontrou com Barba Branca. Foi a primeira vez ali que apareceu o Haki. Mas aqui o Rayleigh, ele mostra e explica melhor o que é o Haki. E eles falam, a gente vai ter que sair porque vai vir agora um almirante da marinha. E lá também não só estava o Luffy, que era naquele momento um dos grandes piratas da nova geração de piratas. Também estava lá o Law e o Kid, o Astas Kid e o Law. E o Law, junto com o Kid e o Luffy, são também piratas da nova geração, que também já tem um nível de procurado mais de 300 milhões.
E lá estavam todos ali também se encontrando por algum motivo. O Kid só tava lá para querer comprar um escravo, mas o Law eu não me lembro o motivo dele estar lá. E eles acabam se encontrando lá e eles acabam lutando com os marinheiros, porque toda a marinha por completo vai todo mundo para lá. Vai lá, cada um vai mostrando seu poder, porque futuramente eles vão ser apresentados melhores, vão ser apresentados de maneira melhor nos novos arcos, nos arcos posteriores do novo mundo. Então lá eles vão apresentando, cada um vai apresentando sua tripulação, seu poder, o que eles fazem. Também vai apresentando outros que são considerados supernovas, que são os piratas dessa nova geração. Eles vão cada um apresentando seu poder. Aí é lá onde chega o Borsalino, que é o Kizaru, que é o almirante da marinha. E ele vai lá e ele vai derrotando cada um desses supernovas, que eram grandes piratas da nova geração. Eram piratas super fortes. Alguns deles, como o Luffy, derrotaram os Chichibukais, que eram também piratas super poderosos que trabalhavam para a marinha. Então, e o Borsalino lá, o Kizaru vai lá e derrotando cada um. Aí vai apresentando lá, aí aparece lá acho que o assistente dele, o Setomaru, e também aparece também outro personagem, que é o Kuma, que na verdade não era o Kuma, era um pacificador. Um pacificador é um robô, tipo um androide ou algo parecido assim, tipo o Exterminador do Futuro, só que baseado no corpo do Kuma. Então eles vão lá e cada um cada um desses supernovas vão lutando e apanhando. Aí mostra com o real poder do Kizaru, que é a Akuma no Mi, a Pika Pika no Mi. Esse momento sem ser gay, a Pika Pika no Mi, que é a Akuma no Mi da luz. Então ele viaja na velocidade da luz. Até ele fala lá, você já foi chutado na velocidade da luz? Aí ele vai lá e vai derrotando cada um. O cara é muito forte. Então, os próprios membros do Chapéu de Palha não conseguem lutar nem sequer com um pacificador, que é um robô. E cada um deles vão perdendo aos poucos. Eles também não conseguem nem lutar com o próprio Sentomaru. Aí quando vai chegando o Kizaru atrás do Luffy, que ele sabe que foi o Luffy que deu o soco lá no Terubito, o Rayleigh vai lá e tenta atrasar um pouco o Kizaru, vai lutando com ele lá. E lá cada um vai meio que perdendo aos poucos. Aí quando aparece o verdadeiro Kuma, e o Kuma lá com algum lapso, porque infelizmente o Kuma ele tá sendo controlado pelo governo. Aí é a coisa que a gente vai ver só nesses arcos que só estão lançando agora, né? O real motivo do Kuma ter se tornado maligno, porque ele era um cara bom. Kuma era um cara bom, velho, mas ele se tornou do mal. Aí a gente vai descobrindo aos poucos porque só agora, né? Então vai lá, aparece o Kuma com o poder da Akuma no Mi dele, que é a Akuma no Mi da patinha. Ele vai lá e teletransporta cada um. Só que naquele momento ninguém sabia qual era o verdadeiro poder do Kuma. Para eles achavam que as pessoas estavam sendo mortas. Então o Kuma vai lá, teletransporta um, teletransporta outro. Aí posteriormente se descobre que cada um foi para um lugar diferente, onde eles teriam que treinar, porque eles estavam muito fracos. E eles só conseguiriam poder ir para um novo mundo se eles ficassem um pouco mais fortes. Só que lá o Luffy, antes disso, o Luffy ainda fala para todos os membros, quando ele aparece o Kuma, quando vai o Rayleigh vai meio que perdendo um pouco a linha lá com o Kizaru. O Luffy, pela primeira vez na obra, ele pede para todos os bandos se reunirem e fugir. Cada um fugir. Nenhum momento da obra, lá, isso aí aconteceu no capítulo 300 e pouco do anime, e 400 e pouco no mangá. Todos esses capítulos, todos esses episódios, em nenhum momento o Luffy pediu para a tripulação dele fugirem. Em nenhum momento ali o Luffy ele fugiu. Em nenhum momento o Luffy ele desistiu. Ele sempre seguiu em frente. Por mais que estava ruim a jornada dele, ele sempre quis ir em frente. Ele sempre diz, não, eu vou fazer isso e eu vou fazer isso. Ele sempre quis ir em frente. Ele é como se fosse a mente dele apagava. Ele não pensa, o Luffy não pensa. O Luffy ele não tem no mangá, ele não tem um balão de pensamento. É uma coisa que você vai reparar. Ele sempre fala tudo que ele pensa. Então ele sempre seguiu em frente, ele nunca desistiu de nada. Mas naquele momento, quando ele viu o real poder do que é um almirante, do que é uma pessoa que está na frente dele, ele, pela primeira vez, ele engoliu esse orgulho dele.
e disse: todos, atenção a todos, fujam e salvem suas vidas. E ali o Kuma vai lá, teletransporta um, e o Luffy ele acha que todos estão morrendo. E ele vai tentando defender eles, mas não consegue. E lá, no último momento, o Kuma vai lá. Antes do Kuma teletransportar o Luffy para outro local, o Luffy ele vai lá e ele reconhece que ele é fraco. Ele começa a chorar e ele começa a se questionar: cara, eu sou fraco demais. Eu não consegui defender meus amigos, que são meus companheiros, que são meus irmãos. Eu tô muito fraco. Eu tô fraco demais, eu preciso melhorar. E ele começa a se questionar: cara, eu sou muito fraco, como é que eu consegui... Eu sou muito egoísta, como é que eu deixei isso acontecer? E lá o Kuma vai lá e teletransporta ele. E aí é quando acaba o arco. O arco acaba dessa maneira, onde o protagonista, que antes só pensava em lutar, só pensava em seguir em frente, sem ligar para nada, sem ligar para qualquer tipo de consequência, ele vê a primeira das consequências da viagem dele. Ele reconhece que para ele achar um One Piece ele teria que ter perdas. Ele teria que reconhecer que também ele é fraco naquele momento e que ele teria que melhorar. Porque antes o Luffy nunca tinha treinado. Ele sempre usou o poder da Akuma no Mi dele e ele foi evoluindo esse poder conforme ele lutava. Mas parar para treinar, ele nunca tinha treinado. E naquele momento o autor ele tinha que mostrar que o protagonista ele tinha que treinar. Por mais que ele era forte naquele momento, por mais que ele tinha derrotado 2 Chichibukais, ele ainda era fraco para seguir em frente. Ele teria que parar, pensar, reconhecer que era fraco, engolir o orgulho dele e pensar primeiramente não só nele, mas nos companheiros dele, para que ele seja forte para proteger aqueles que ele ama, entendeu? Então ele reconhece que é fraco, aí vai lá o Kuma vai lá e teletransporta ele, que ele vai agora para Amazon Lily, e futuramente, depois do arco do Ace, quando ele perde o Ace, tem a primeira perda dele, ele treina com o Rayleigh a capacidade, não só a capacidade da Akuma no Mi dele, mas também do Haki, porque para entrar no novo mundo, no mínimo você tem que ter o poder do Haki. Então, até aqui nesse momento, esse foi o último arco que eu assisti de One Piece. E é o arco que eu acho que fora o arco da Robin lá, quando aparece a história da Robin e quando é apresentado o Frank, é o arco que eu mais parei assim para refletir, dizer: eu gostei dessa crítica social. Isso não é aquela crítica social que a gente vê hoje em dia, estilo woke, da mulher, ele dele, e sei lá o que for, de todas as pautas, que nem a gente vê nessa porcaria dessa série da Velma aí, né? Que é um exemplo, né? De como é essas pautas progressistas. Então o autor ele trouxe uma crítica social interessante, falando sobre preconceito, mas de uma maneira mais interessante. E também ele mostrou mais um desenvolvimento maior do personagem, que antes só pensava em luta e blá blá blá. Dessa vez a gente vê como o personagem ele tem aquela camada de emoção dele, né? Então foi um arco que eu assim, eu conheci, isso aqui foi... Eu acho que eu vi isso aqui em alguma coisa sobre a Elite Theory, outra coisa ali, gostei, isso aqui foi apresentado de uma maneira interessante. Então, até agora foi um dos arcos que eu parei assim mais para assistir e refletir um pouco mais o que o autor quis falar. E espero agora que eu continue me agradando aí com o anime. Se você ainda não assistiu One Piece, eu recomendo. Se você é um cara que não liga muito pra fila, essas coisas, eu acho que o One Piece tem poucos fila, muito menos do que o Naruto. Então, se você é um cara que não liga muito pra muitos episódios, que for assistir sem precisar ver a crítica do outro, né? Assista mais, dê uma chance assim, mais pra você assistir. Se você não gostar, tudo bem, beleza, foda-se. Mas eu dei uma chance pra anime. Até agora eu tô gostando, pra mim é um dos meus animes favoritos. Acho que se eu fosse fazer uma lista de top 10 animes favoritos, com certeza eu botava Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter e One Piece. Então, é um anime que eu tô gostando bastante. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ele dessa vez foi um pouco mais longo do que o anterior, porque é algo que tá um pouco mais recente aqui, né? Eu fiz o roteiro e tudo mais.
li o roteiro, então eu tô falando não só do que tá escrito aqui no meu roteiro, mas também das minhas próprias palavras. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que também eu continue mais fazendo episódios aqui para vocês. Deixe o seu feedback aí nos comentários. Eu vou tentar ler alguma crítica construtiva. Se tiver alguma ideia não, alguma sugestão para um próximo episódio, seria bacana também vocês comentar aí. Só não traz tipo, sei lá, uma série merda aí, tá ligado? Traz tipo, fala de um anime bacana, fala de um filme legal aí. Se for uma série, só se for Breaking Bad, tá ligado? Não me manda falar tipo uma série, ó, cara, eu tô pensando em fazer um episódio futuro sobre os Peaky Blinders, que essa última temporada foi uma merda. Que temporada merda, mano. Peaky Blinders começou com algo interessante, tudo mais, era algo bacana. Mas com o tempo foi se tornando uma bosta, tá ligado? Quando eles começaram a botar o Oswald Mosley, o Oswald Mosley daquela maneira lá, muito chato pra caralho, tá ligado? Tipo, os caras queriam fazer uma crítica sobre fascismo, ficou uma merda. Eles ficam enaltecendo muito os comunistas, cara. Lixo. Veja a última temporada não, que é muito ruim, cara. Eu demorei, eu acho que quase um ano pra assistir aquela merda, sem brincadeira. O bagulho lançou que em 2022 ou 2023. Eu só vim lançou em 2022, eu só vim terminar em dezembro agora de 2023. Que eu disse, eu tenho que terminar essa merda aí, porque o que eu comecei eu tenho que terminar. Mas vale a pena não, cara. Vale a pena não. Nem perca seu tempo. E nem Game of Thrones, que é outro lixo também. Se for uma série, tipo, fala de Breaking Bad aí, que é bacana. Breaking Bad é legal. Eu tô assistindo Better Call Saul, tô gostando, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, que fortalece aí o canal do NVP, pessoal, que a gente tá precisando aí. Valeu, falou, fiquem com Deus. Tchau.